Olá, turma! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre as orações coordenadas. Orações coordenadas são aquelas que se ligam entre si em um período composto com independência sintática. Então, dentro de um período composto, nós temos mais de uma oração. E essas orações, se o período ele for composto por coordenação, dentro desse período, as orações elas vão ser independentes sintaticamente, ou seja, uma oração não vai precisar ou depender uma da outra, certo? E as orações coordenadas, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser assindéticas, que são as que não são introduzidas por conjunção. Exemplo: chegamos na praia, nadamos, jogamos e comemos. Eu tenho a presença de 4 verbos. Logo, eu tenho 4 orações, então esse meu período ele é composto. Como essas minhas orações elas são independentes sintaticamente e elas não têm a presença, elas não são introduzidas pela conjunção, então, neste caso, elas são chamadas de oração coordenadas assindética. Já as orações sindéticas, elas são aquelas introduzidas pela conjunção coordenativa, tá? E pelo fato dela ser introduzida pelas conjunções, elas podem se classificar. Elas podem ser aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativas. Nós vamos verificar cada uma dessas orações, tá? Primeira oração, oração coordenada sindética aditiva. São aquelas que transmitem uma ideia de adição, de soma, e elas vão fazer uso de algumas conjunções. E, nem, não, só, mas também, mais ainda, ou seja, há uma infinidade de conjunção. Mas o objetivo não é vocês gravarem as conjunções que introduzem esse tipo de oração aditiva, tá certo? O que vocês precisam entender é que essas conjunções elas vão estabelecer uma relação de adição entre duas orações ou mais, tá certo? Exemplo: chegamos à praia e nadamos. Nós temos dois verbos, que seria chegamos e nadamos, isso quer dizer que nós temos duas orações. A primeira oração seria chegamos à praia. E nadamos é a nossa segunda oração. Observem que a segunda oração, e nadamos, está sendo introduzida pela conjunção e. Por esse motivo, eu digo que a segunda oração ela é uma oração coordenada sindética e a primeira oração não tem a conjunção, ela é uma oração coordenada assindética. Só que a oração sindética, ela precisa ser classificada. Então, quando eu digo chegamos à praia e nadamos, essa conjunção e, ela une essas duas orações nesse período, tá? Exprimindo uma ideia, transmitindo uma ideia de soma, que nós fizemos as duas coisas, nós chegamos e nadamos. Então, se ela expressa uma ideia de soma, então essa nossa segunda oração, além dela ser oração coordenada sindética, ela também é aditiva. Outro exemplo: não faz nem deixa ninguém fazer. Nós temos o verbo fazer e o verbo deixar. Logo, nós temos duas orações. A primeira seria não faz, e essa oração ela não é introduzida pela conjunção, então ela é uma oração coordenada assindética. A segunda é nem deixa ninguém fazer. Nós temos agora uma oração introduzida pela conjunção. Então, essa é uma oração coordenada sindética. E observem que eu estou somando, adicionando uma ideia à outra. Não faz, nem deixa ninguém fazer. Então, se a ideia que está sendo emitida, transmitida por essas orações é uma ideia de soma, de adição, então a nossa segunda oração, que é qual é introduzida pela conjunção, ela é chamada de aditiva.
A nossa próxima oração seria a oração coordenada sindética adversativa. São aquelas que transmitem uma ideia de oposição ou de contraste. E existe também uma infinidade de conjunção que pode introduzir esse tipo de oração. Por exemplo, mas, contudo, todavia, entretanto, porém, enfim. Exemplo, eles queriam sair, porém estava chovendo. Então, nós temos duas locuções, queria sair, estava chovendo, logo eu tenho um período composto. A primeira oração seria eles queriam sair, que é uma oração coordenada assindética, porque ela não é introduzida por conjunção. E a segunda oração, porém estava chovendo, ela é uma oração coordenada sindética, porque ela é introduzida pela conjunção porém, e essa conjunção estabelece entre essas orações uma ideia de adversidade, de oposição. Ele queria sair, tá? Mas ele não saiu porque estava chovendo. Então a gente observa uma oposição. Então ela é classificada como adversativa. Próximo exemplo. Trabalha, mas nunca guarda dinheiro. Nós temos o verbo trabalhar e o verbo guardar. Logo, duas orações. A primeira, trabalha, ela não é introduzida pela conjunção, então ela é oração coordenada assindética. A segunda, ela, que seria mais nunca guarda dinheiro, ela é introduzida pela conjunção mais. Logo, ela é oração coordenada sindética. E como essa conjunção estabelece uma relação de oposição entre trabalhar, mas, ou seja, ter dinheiro, trabalha e tem dinheiro, mas não guarda, então eu digo que essa oração ela é uma adversativa. A próxima oração seria a oração alternativa, que são aquelas que enfatizam uma escolha dentre as opções existentes. E elas também são introduzidas por conjunções ou locuções conjuntivas. Pode ser o ou essas conjunções podem ser repetidas, ou, ora, quer, seja, enfim. Exemplo, siga o mapa ou peça informações. Nós temos dois verbos que seria o siga e o peça. Temos duas orações. A primeira, siga o mapa, ela é a assindética. E a segunda, como ela é introduzida pela conjunção ou, ela é a oração sindética. Como ela enfatiza uma escolha entre as opções, logo ela é classificada como alternativa. Próximo exemplo, fale agora ou cale-se para sempre. Nós temos o verbo falar e o verbo calar. Logo, nós temos duas orações. A primeira, fale agora, ela é assindética porque não é introduzida por preposição. E a segunda, ela é sindética porque ela está sendo acompanhada pela conjunção ou. E essa conjunção, ela está expressando uma ideia de alternância, de escolha entre as opções existentes. Logo, ela é classificada como alternativa. A nossa quarta oração é a oração coordenada sindética conclusiva. São aquelas que vão expressar conclusões e elas vão fazer uso das seguintes conjunções: logo, portanto, por fim, por conseguinte, o pois. A gente deve estar muito ligado a essa conjunção pois, porque ele sempre vai expressar a ideia de conclusão se ele vier após o verbo da oração sindética ou entre vírgula. Aí ele vai expressar a ideia de conclusão. Se ele vier antes do verbo, ele vai expressar a ideia de explicação. Depois nós vamos ver um exemplo referente a isso, tudo bem? Exemplo: são adolescentes, logo irão namorar. Então eu tenho a minha primeira oração, são adolescentes. Ela é uma assindética porque não tem a presença da conjunção. Logo irão namorar é a oração sindética.
A conjunção logo, ela está expressando uma ideia de conclusão do fato da oração anterior. Eu digo, são adolescentes, então eu concluo que pelo fato de ser adolescente, eles vão logo namorar. Então, ela é classificada como conclusiva. Cheguei atrasada, portanto, terei que guardar que me chamem novamente. Cheguei atrasada é a sindética. Portanto, terei que guardar que me chamem novamente é a sindética, porque ela é introduzida pela conjunção portanto. E essa conjunção, ela estabelece, ela expressa, tá, uma conclusão em relação ao fato da oração assindética. Logo, ela é classificada como conclusiva. Nossa próxima oração seria a explicativa. Ela expressa explicação sobre algo que foi referido anteriormente. E ela pode ser introduzida pelas locuções isto é, ou seja, a saber, na verdade, pelas conjunções porque, que, pois. Lembrem que o pois, ali tem um segredinho, né, para a gente diferenciar das conclusivas que nós já vamos ver. Exemplo, descemos do carro porque o trânsito estava parado. Então, nós temos descemos do carro, é nossa oração assindética, porque o trânsito estava parado é a sindética. O porquê é a conjunção que introduz essa oração. E esse porquê, ele estabelece uma relação de explicação com o que foi mencionado, com o que foi referido na oração anterior. Por isso ela é classificada como explicativa. Ela não sabe da novidade, pois não disse nada. Então, ela não sabe da novidade é a oração assindética, pois não disse nada é oração sindética. E o pois está introduzindo essa oração, estabelecendo uma explicação sobre o fato anterior. Logo, essa oração é classificada como explicativa. Agora, vamos verificar a questão do uso do pois. Quando o pois ele é conclusivo e quando ele é explicativo, como já mencionei para vocês. Exemplo, a situação econômica é delicada. Devemos, pois, agir cuidadosamente. Se lemos com atenção, nós vamos observar que a segunda oração, que diz devemos, pois, agir cuidadosamente, ela é a oração sindética. E ela é conclusiva porque ela expressa essa ideia de conclusão do fato anterior. Outra dica é que o pois, ele vem logo após o verbo. Nós temos o primeiro verbo, que seria o verbo ser, representado pela forma e o segundo verbo, que é da oração sindética, é o devemos. E o pois, que seria a conjunção, ele está logo após e entre vírgula. Então, quando isso acontece, indica que a oração ela é conclusiva. Olhem agora, observe o próximo exemplo. Conseguiu a aprovação, pois estudou como nunca fizera. O pois agora, ele conclui, né? Ele explica um fato anterior. Então, pois estudou como nunca fizera antes, é uma oração sindética explicativa. E o detalhe que também ele é introduzido pelo pois, mas ele está antes do verbo. O verbo seria estudou. Se ele ficasse após o verbo, eu tivesse dito essa frase: conseguiu a aprovação, estudou, vírgula, pois, vírgula, como nunca fizera antes. Aí, nesse caso, seria conclusivo. Como ele está antes do verbo, ele é explicativo, certo? Eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Até a próxima e muito obrigada!